Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Caos Operária TV Entrevista. Hoje é dia 14 de dezembro, segunda-feira, né? Hoje teremos aí um convidado muito especial. Ele já esteve no programa antes, mas hoje irá voltar aí para a gente conversar sobre as eleições na Venezuela, que é um assunto aí que está todo mundo falando, né? E aí a gente vai conversar aqui com o companheiro Ivan Gonçalves sobre essa situação. Mas antes eu gostaria de deixar uns avisos aí a quem nos assiste. Primeiro, desejar uma boa noite a todos que nos acompanham, né? Depois, pedir para vocês deixarem o seu like, né? Deixarem o seu joinha aí no vídeo do YouTube. Tem um positivo, um sinal de positivo aí. Você clica nele, já está deixando o seu like aí no nosso vídeo. Queria pedir também para você compartilhar o vídeo em suas redes sociais, né? Mandar para os seus colegas, para os seus amigos por WhatsApp, né? Pelos sistemas de mensagem aí, para quem você acha que possa se interessar pelo nosso programa e tudo mais. É uma grande ajuda aí, aumenta o nosso alcance. Né? Também pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube. A sua inscrição é de grande ajuda. Né? Nós estamos aí querendo chegar nos 100 mil inscritos, já estamos próximo dos 90 mil, então falta muito pouco, né? E a sua colaboração aí é mais um passo em direção a esse objetivo nosso da Causa Operária TV, que no momento é a única televisão de esquerda com uma programação 24 horas por dia, qualquer momento, 7 dias por semana, 24 horas por dia, qualquer momento que você se sintonizar aqui no nosso canal, você terá algum programa passando, né? E a última coisa, tornar-se membro do canal. Você se tornando membro do canal, você auxilia nós financeiramente, né? Basta clicar aqui no YouTube em tornar-se membro, e aí você faz um plano de assinatura, né? A partir de R$ 8, pode contribuir com mais, caso você tenha possibilidade, mas aí você ajuda a financiar. Essa que é uma imprensa operária, uma imprensa independente, né? E você estará participando disso daí. Bom, por hora é isso. Gostaria de desejar uma boa noite, Ivan. Boa noite, Ivan. Tudo bem? Boa noite, está me escutando bem? Estou te ouvindo, tudo bem, tudo certo. O Ivan é Ivan Gonçalves, ele é professor de história venezuelano e militante social, né? Já esteve aqui no programa anteriormente, nós conversamos sobre a pandemia, né? Sobre o coronavírus bastante na Venezuela. E hoje, como que está a situação na Venezuela, Ivan, com a tal da segunda onda do coronavírus, né? Isso aí a gente vê bastante na Europa, bastante nos Estados Unidos, que houve aí uma segunda onda na Venezuela do coronavírus. Como é que aconteceu lá? Primeiro, obrigado de novo pela oportunidade de estar com vocês nesse espaço importante da solidariedade latino-americana. E vocês sempre colocam em pauta a Venezuela, e isso é muito importante pela possibilidade de compartilhar informação. Sim, sim. Bom, na última vez, não sei quando foi que a gente falou, Foi junho. Júnior, bom, Isso. na verdade na Venezuela, desde o começo, quando como a gente explicou na primeira vez que falamos, a Venezuela tinha se preparado desde fevereiro desse ano, já com os primeiros indícios da pandemia. Então, o processo de antecipação frente ao efeito da Covid já foi uma política desenvolvida pelo governo. E essa antecipação conteve grande parte o efeito da pandemia até hoje, na verdade. Na Venezuela não teve uma segunda onda porque o processo de controle da pandemia se manteve mais ou menos em condições razoáveis. Assim temos que, por exemplo, até dia 8 de dezembro, que tem um dados aqui de registro, de informação proporcionada pela vice-presidenta Delcy Rodrigues, na Venezuela tinha 104 mil e alguma coisa de casos. Deve estar chegando nos 105 mil casos registrados de coronavírus. Desses casos, uns 90 e poucos mil já estão totalmente curados, já saem do registro como casos ativos, está no registro total de casos, mas são inativos, e se aproximam aos 950 mil pessoas lamentavelmente falecidas. É sim.
em 10 meses de pandemia, mesmo sendo grave, mesmo as perdas humanas sendo lamentáveis, a Venezuela mantém um controle bastante firme da pandemia. E depois das eleições, na verdade, antes das eleições, que foram dia 6 de dezembro, uma semana antes, o governo venezuelano já tinha adotado medidas para liberar o processo de controle que eles implementaram, que era, além de informações, orientações gerais, tinha um programa que se chamava, um plano que era 7 por 7, 7 semanas de atividade pública, trabalho e atividades, e 7 dias de atividade e 7 dias de confinamento. Isso manteve impediu a paralisia total da atividade econômica, que já está bem afetada, atividade em termos gerais, mas também controlou o impacto da pandemia. Então, nesse momento, estamos a dia 14 de dezembro, as projeções é que a Venezuela vai ter uma Navidade tranquila no sentido do controle da pandemia e seguramente em janeiro vai anunciar outras medidas. Mesmo assim, tem sempre o chamado de alerta, tem regiões que têm que ter bastante mais controle, das regiões mais urbanas, mas o sistema de saúde público ainda, graças à organização do governo e da própria resposta da comunidade, não entrou em colapso como em outros países. Então, a segunda onda não é tão assim na Venezuela, se manteve o nível de controle da pandemia da curva. Ah, entendi. Interessante, né? Porque aqui no Brasil a situação é oposta, né? A primeira onda não acabou, ela só cresce. Até se fala em segunda onda aqui no Brasil, mas a gente sabe que não houve nunca diminuição de nada, né? Eles até tentaram noticiar segunda uma diminuição, mas no fim das contas aqui a situação é praticamente caótica, né? Infelizmente. Bom, E mas eu tô. na outro ponto da pandemia, que acho que é importante, que é a preparação do que vem, né? Aham. Quando se anunciaram os primeiros testes das vacinas, em geral, dos processos na China e depois na Rússia, a Venezuela já tem convênios de cooperação com China, Rússia e também com a Cuba, né? Uhum. Claro. E nesse caso da vacina Sputnik V da Rússia, a Venezuela já tem um convênio de cooperação para receber a vacina. Aliás, já tem teste de vacina Sputnik V na Venezuela. Foi noticiado esse final de semana que o filho do presidente Maduro, Nicolás Maduro Guerra, que é o filho do presidente, foi vacinado como parte dos testes da vacina. E o governo anunciou que 10 milhões de doses da vacina Sputnik V estariam disponíveis para a Venezuela assim que esteja pronto já a capacidade de transporte e digamos, de logística para ter a vacuna à disposição da população da Venezuela, que vai ter prioridade os trabalhadores da saúde, setores mais expostos da população, mais de risco, né? Mas digamos que já tem um plano de vacinação com a vacina Sputnik V, mas também tem convênio com Cuba, as vacinas que está produzindo a Cuba, Soberana 1 e 2, também estão em um plano da Venezuela. Sí, o governo não vai poupar recursos para atender, no momento que seja disponível a vacina, vai ser acessível para a população da Venezuela, sem custo nenhum, claro. Sim, sim, porque tem que ser assim, né? Tem que ser gratuito para toda a população. E eu ia perguntar justamente isso, né? Mas então os convênios de vacina que a Venezuela está adotando vai ser com a Rússia, né? E com a China e a cubana. É isso? Sim, em princípio a Sputnik V é a que está mais avançada, porque o convênio de cooperação com os ministérios de saúde e os organismos que coordenam essa parte já avançaram bastante. Então essa parte vai ser, mas seguramente vai ser disponível também a Soberana 1 e 2, que é a cubana, Uhum. e a chinesa também, na medida que seja disponível.
Ah, tá. E já existe uma data, algum dia, para que se comece a vacinação na Venezuela? Como é que tá isso Não, daí? não tem um anúncio, não tem um anúncio oficial, mas vai ser no primeiro trimestre do ano 2021. Ah, tá. Sim. Entendi. Bom, e mudando um pouco de assunto, Ivan, a gente sabe que a Venezuela é um país que está sob constante mira aí, do imperialismo norte-americano, né? Dos governos imperialistas de um modo geral. A gente viu aí crises com a Inglaterra também, né? A questão do ouro venezuelano que está no banco inglês e tudo isso em torno da figura do Guaidó, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. Mas como que você vê os ataques, de um modo geral, do imperialismo contra a Venezuela no momento, tendo em vista o agravamento da crise econômica geral, né? A crise econômica no mundo inteiro? Bom, eu acho que a Venezuela vai fechar esse ano negando, derrotando, na verdade, todas as projeções que falavam do fim, do final do dito regime venezuelano. Aliás, eu lembro uma, uma declaração do Lacayo Iván Duque da Colômbia que falava de governo, a Venezuela tem horas contadas, suas horas contadas. Só que ele não falou de quantas horas, ni quantos dias, ni quantos meses, ni quantos anos. Depois de horas contadas, mas não São muitas, né? são muitas. Mas e negando toda essa projeção, constitui, acho que o primeiro assunto é importante que a primeira derrota de Trump foi antes das eleições. Sim. E a primeira derrota de Trump foi ele não poder tirar o governo da Venezuela, nem interromper o processo político, social e econômico da Venezuela. Então, a primeira derrota, na verdade, foi já a meados desse ano, e quando faliu aquele intento de mercenários de tomar por assalto a Venezuela, que foi derrotada naquela incursão mercenária. De aí para frente, foi uma fracasso tras fracasso de todas as medidas que foram adotadas. E foi um processo de desidratação, digamos assim, da figura do tal presidente interino, transitório, sei lá como se chama já, Juan Guaidó. Então, chegando nessa data, 14 de dezembro, o que temos é um governo que se mantém forte na Venezuela, o governo de Nicolás Maduro, una oposición totalmente enfraquecida, totalmente deslegitimada, aquella oposición más violenta y golpista, asociada à agenda intervencionista dos Estados Unidos, dos governos satélites na região e na Europa, e uma possibilidade de um passo na frente a partir do resultado eleitoral do passado 6 de dezembro. A situação econômica, não, como você falou, não tem melhorado, na verdade, eles até hoje continuam a fazer operações para agredir as condições materiais de vida do povo venezuelano e essa situação se mantém praticamente sem nenhuma mudança. Então, eles apostavam que a estrangulamento econômico, a situação de extrema, levar às condições extremas materiais da população, desalentaria a participação eleitoral. De fato, aconteceu uma parte assim, ou seja, tem uma realidade que um povo que está passando muito trabalho tem condições difíceis para se movimentar, para circular, transporte público praticamente inexistente, problemas de suministro de combustível, gasolina especialmente, que só no último mês de outubro, novembro, começou a melhorar um pouco, mas o período anterior foi totalmente de seca na possibilidade de distribuição de combustível na Venezuela. Então, todas essas condições eram para provocar uma impossibilidade material das eleições do dia 6 de dezembro. Bom, as eleições aconteceram e com uma participação razoável da população, já estou entrando
na pergunta sobre o tema eleitoral, mas a aposta da oposição golpista e do imperialismo era que praticamente ninguém participara nessa eleição. E aconteceram as eleições. Agora o desafio, na verdade, é como continuar na guerra de resistência contra o ataque econômico, a destruição da economia venezuelana, e como recompor o aparato produtivo para atender essa situação dramática da população em geral. Então, não tem melhora na economia venezuelana, a situação do salário, do ingresso da população é crítica, na verdade, tem uma economia totalmente dolarizada, falta de insumo em várias áreas, ou você consegue se você tem dólar. Então, é uma economia que é produto da guerra e da forma em que o capitalismo opera para, para ser falir um sistema econômico, aliás, capitalista, porque a Venezuela mantém uma estrutura econômica capitalista, é utilizar toda a ferramenta que tem um sistema para quebrar a guerra econômica, ataque à moeda, destruição do sistema financeiro, bloqueios, medidas de sanções que paralisam o aparelho econômico, boicote comercial, pirataria, roubo de mercadoria, alimentos, combustível, tudo isso foi usado e continua a ser usado, na verdade, contra a Venezuela. Mas aí está o povo resistindo e um governo que, com todas as críticas que a gente pode ter, nesse sentido, logrou se manter. Então Maduro ganhou a pulseada contra Trump. Essa é a verdade. Ah, então, aí você falou, eu lembrei que a gente teve um evento recentemente, né? Recentemente não, faz aí um mês e meio, não lembro, mas o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado do Donald Trump, veio para o Brasil, né? E em vez dele visitar a capital nacional, Brasília, ou então São Paulo, que é a cidade economicamente mais importante, ele esteve ali em Roraima, que é um estado que economicamente aqui no Brasil não é assim o mais ativo, né, e tal, as cidades não são as mais populosas. No entanto, ele esteve ali em Roraima justamente por ser a fronteira com a Venezuela, né? Isso mostra a gente vê que mostra a intenção que o imperialismo teve, o governo Trump, como representante do imperialismo, né, em desestabilizar o governo venezuelano. Né? Não sei se você chegou a ver isso daí, se você se lembra desse evento. Não, claro, isso mostra duas coisas, Francisco. Mostra que a, o cenário internacional e as prioridades do governo dos Estados Unidos estava e continua estando como prioridade a derrubada do governo venezuelano e que a importância principal de sua agenda na região é Venezuela e mostra a perda de importância de Brasil como um país fundamental na geopolítica e só serve, nesse caso, serviu como um cenário de uma agressão de uma potência imperial contra um país soberano, um país vizinho. Sim. Então mostra duas coisas. A prioridade dos Estados Unidos é a derrubada da Venezuela e Brasil não importa nada, só como pátio, como quintal de agressões imperialistas. Nem se importa com a economia, não importa a situação do Brasil, a situação da pandemia, a destruição da Amazônia, as chacinas permanentes contra os povos originais, os povos indígenas, a persecução, a criminalização do movimento social brasileiro, o assassinato da juventude negra da periferia brasileira, isso não importa para os Estados Unidos. Ignora essa realidade. Então, e tem a ver com a perda da importância do Brasil como um país que comportou durante muito tempo, na verdade, na sua história contemporânea, mesmo na ditadura brasileira, o Brasil jogou um papel importante na geopolítica. Agora é um papel de terceiro figurante, se acaso, na política de uma política de agressão. Então,
o Pompeu, que foi lá dar essas brubuconadas, ameaçar, tal, tal, não serviu para nada, na verdade, para nada, no sentido do objetivo que tinha com relação à Venezuela. E mostrou a pusilânime, não sei se funciona essa palavra em português, Funciona, funciona. Ela também é pusilânime pusilânime. política exterior, pusilânime política exterior, lacaia do governo brasileiro. Sim, pois é uma coisa que o governo Bolsonaro ele é isso, ele é uma espécie de cachorro de estimação aí dos norte-americanos, né? A gente vê isso todos os dias e com a questão da Venezuela isso é bastante evidente também. Queria também perguntar para você qual a sua opinião sobre a troca do presidente aí nos Estados Unidos. Agora foi eleito o Joe Biden, né? Se você considera que haverá alguma mudança para melhor ou para pior na relação dos Estados Unidos com a Venezuela. Primeiro que tenha, vamos saber, sabemos ainda, se sabemos já quem foi o presidente eleito dos Estados Unidos? Ainda Alguém sabe? tá, ainda tá meio Então, instável a coisa, né? a democracia mais importante do hemisfério ocidental, há um mês e hoje, um mês e 12, 11 dias, ainda não temos um presidente formalmente eleito nos Estados Unidos. Isso é verdade. É um Esse, detalhe isso importante. demonstra, isso mostra a falsidade, a hipocrisia da democracia estadunidense com relação ao comportamento que tem esse império para certificar seleções em outros países do mundo. Na verdade, eu acho que a Venezuela está, decimos, tem uma expressão, curada em saúde. É decir, a Venezuela está vacinada com relação às políticas que representam os partidos hegemônicos dos Estados Unidos. Não tem maior diferença um governo presidido pelos democratas que pelos republicanos. Aliás, o último governo democrata, que foi reconhecido internacionalmente como um sinal de mudança, um governo com cara da população, a maioria afrodescendente americana, afro-americano, o cara do swing, Barack Obama, esse governo foi o responsável de estabelecer o que hoje é o principal instrumento de agressão contra a Venezuela, que é aquele decreto Obama para declarar a Venezuela uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos. Esse decreto Obama está sendo usado desde o governo Obama, mas o Trump usou mais ainda, para agredir, para sancionar, para atacar a Venezuela. Então, não tem expectativa, não tinha expectativa do resultado eleitoral. Na verdade, o resultado eleitoral estadunidense, as eleições estadunidenses demonstram a desmoralização desse regime e seu papel internacional, é uma vergonha, e demonstrou o que falei antes da hipocrisia de um governo que se pretende democrático e farol do mundo internacional e até hoje não tem um resultado eleitoral creíble, acreditável. Incluso o Trump ainda fala de fraude, tudo isso. Então, falando em Biden representa um dos grupos de interesse de hegemônicos econômicos estadunidenses. Biden está associado aos grandes grupos que negociam setores de armamento, energia e outras empresas transnacionais americanas. Faz parte Biden da maioria da relação com as grandes empresas que têm interesse no mundo. E são essas grandes empresas as que mandam, são essas grandes corporações que mandam a política interna dos Estados Unidos. Então, o que tem é uma disputa corporações interimperialistas, digamos, de sectores que têm uma mesma agenda colonial mundial,
una agenda que pretende impor un modelo y una forma de funcionar del planeta, o sistema internacional, y que no caso da Venezuela vai ser igual, porque tanto demócratas como republicanos reconhecem o papel do fantoche Guaidó. Demócratas y republicanos, na última visita desse personagem funesto, foi recebido no Congresso dos Estados Unidos, aplaudido em pé pela bancada democrata e republicana. Pelo tanto, os interesses que esse senhor representa, que são interesses das corporações, vai se manter. A dúvida está qual vai ser o tratamento que Biden vai estabelecer com essa oposição terrorista e golpista venezuelana que funciona por conta do apoio que tem dos Estados Unidos. Mas que vai melhorar a relação com o governo, duvido. O que vai ser o secretário de Estado, chefe da diplomacia, que melhor dizer, chefe da agenda de agressão mundial imperialista, eu não lembro o nome agora, mas é um cara totalmente alinhado com essa visão de que a Venezuela é uma ditadura, que o Maduro é um criminoso, um criminal internacional. Então, eu, desde minha experiência e conhecimento, mas ainda o governo venezuelano, desde seu próprio conhecimento, tem pouco para esperar da mudança da política exterior. Agora, o Estado venezuelano, o governo venezuelano, tem como obrigação na questão diplomática, a diplomacia venezuelana é muito séria nesse sentido, reconhece o governo eleito de Biden, já falou da sua disposição de estabelecer um nível de relacionamento direto, respeitoso com a diplomacia do novo governo, como fez com Trump, como fez com Obama, como fez Chávez com Bush, como foi sempre. Assim como Cuba, Venezuela tem sido coerente no reconhecimento de que esse governo, mesmo sendo como é, tem que estabelecer relações. Então, a mensagem de Maduro e do chanceler Arreaza foi reconhecer o governo Biden e falar que está pronto para estabelecer um diálogo respeitoso, amparado na diplomacia e no reconhecimento das leis internacionais, e com o intuito de superar a situação em sentido do que afeta essa política para o povo venezuelano. Parar com a agressão, as sanções e estabelecer um diálogo realmente respeitoso. Mas a diferença vai ser até quando dura, se vai ter ou não uma lua de mel com a diplomacia imperialista. E eu, infelizmente, sou um pouco cético nesse sentido do que vai melhorar. Então, eu acho que o governo venezuelano vai atuar nesse sentido também. Uhum. Bom, é isso. No fim das contas, a coisa não há muito indício, né, de melhora, não, nem pelas declarações do Biden. Ele chegou a dizer que o Trump é muito mole com a Venezuela, né? Então, no fim das contas, A não há. campanha democrata falava que Trump era chavista. Então, exato. Não há Então, então não, não há e, muito indício. e os republicanos falavam que o outro era comunista, porque é a É uma história de loucura também, né? uma manipulação É, vergonhosa. pois é. Bom, vocês conhecem bem, você conhece aí como a direita fascista está utilizando tudo isso como parte do seu arsenal. Fake news, Sim, política de sim. ódio, mentira descarada para... E a política exterior americana tem isso também. Uhum. Bom, só alguns anúncios aqui para os companheiros que nos acompanham. Primeiro, desejar uma boa noite aí para a companheira Maria Ângela Abduch, o companheiro Edson Ferreira, o companheiro Sérgio Rodrigues que nos acompanha, Rude Pride, enfim, quem for entrando aí, quiser dar uma boa noite, quiser fazer perguntas
para o nosso convidado. O chat está aberto, podem mandar as perguntas que a gente vai fazer aqui, né? Queria convidar todos também a conhecer o novo site da Causa Operária TV, cotv.com.br. Entra lá, tem uma descrição dos programas, tem um serviço de notificações do nosso site, né? Então, entrem lá. Tem também, para quem não conhece, o site do nosso Diário de Notícias Online, né? O Diário de Notícias Online do PCO, o site do DCO, o Diário Causa Operária, que é causaoperária.org.br. Então acompanhem lá a nossa imprensa e fiquem a par de tudo isso daí, todas essas coisas que estamos discutindo, tem notícias lá, né? Bom, Ivan, sobre as eleições propriamente ditas, você poderia dar uma breve explicação para o nosso público, né, principalmente o público brasileiro que nos assiste, sobre o que foi esse processo eleitoral que ocorreu agora na Venezuela, porque lá é um pouco diferente do que é aqui, né? Então, só para o pessoal entender o que aconteceu, o que rolou nessas últimas eleições que teve na Venezuela. Na Venezuela tem um sistema unicameral, tem uma sola Câmara de legislativa, né? Não tem, até a mudança da Constituição de 99, Constituição da República Bolivariana da Venezuela, eliminou o Senado e a Câmara de Deputados e fez uma só Câmara, uma Assembleia Nacional, que pela Constituição da Venezuela, marcada assim na Constituição, todos a cada 5 anos, no dia 6 de dezembro, independentemente da data, tem que convocar eleições e as parlamentares eleitos devem tomar posse o 5 de janeiro do ano seguinte. As eleições parlamentares na Venezuela, desde 99, na verdade desde 2000, porque foi a partir desse primeiro, da reforma da Assembleia Constituinte, a primeira eleição parlamentar da Assembleia Nacional foi em 2005, no ano 2000. Então, desde 2000, a cada 5 anos se produzem as eleições e tem um mandato de 5 anos para todos os parlamentares e desde 2000, do ano 2000, essas eleições têm sido feitas ininterruptamente até o último dia 6 de dezembro de 2020. Uhum. Nas eleições parlamentares, nas eleições de 2000, teve a participação da oposição e do chavismo. Foi uma eleição bastante clara e contundente na vitória do chavismo nessa primeira eleição, 2006. 2005, a oposição, que estava enfraquecida depois do golpe, né, de 2002, ela não participou das eleições em 2005, você se lembra, e o chavismo controlou totalmente o Congresso da Assembleia Nacional, 2005. A oposição reconheceu anos depois que foi um erro ter deixado para o chavismo o controle de todo o poder, e nas eleições do 2010 teve participação também de ambos grupos políticos maioritários. No 2015, as eleições foram ganhas pela oposição venezuelana, como vocês também lembram. Mas teve uma mudança no comportamento político da oposição em 2015. Tendo o controle da Assembleia Nacional, eles, a partir desse controle, pretenderam atacar aos outros poderes, especialmente o poder executivo. 2015, a eleição, depois da posse dos parlamentares opositores, eles declararam que em 6 meses iam tirar o Nicolás Maduro do poder. E aí começou um pouco antes, mas aí foi um sinal de que esse legislativo de 2015 eleito seria um problema para o funcionamento da democracia venezuelana. E foi o que aconteceu. O projeto da oposição em 2015, controlando a Assembleia Nacional, foi derrubar o governo venezuelano legitimamente eleito, o presidente eleito Nicolás Maduro, e foi nisso
que essa oposição desperdiciou o poder que foi ganho de maneira maioritária. Eles tiveram um problema com 3 parlamentares que foi evidenciado fraude, na verdade 5 parlamentares, 3 opositores e 2 chavistas que foram denunciados. Se comprovou fraude em um dos estados e esses 5 parlamentares foram retirados da Assembleia Nacional e tinha que se convocar eleições para eleger. A oposição venezuelana não reconheceu essa decisão e desde esse momento foi declarada em desacato em termos constitucionais. Mas mesmo assim a Assembleia Nacional continuou funcionando, controlada maioritariamente pela oposição. Mas os erros da oposição venezuelana tiveram su auge, digamos, em janeiro de 2019, quando o presidente da Assembleia Nacional, um deputado totalmente desconhecido, foi eleito na Assembleia Nacional para presidir a Assembleia Nacional e dias depois se declarou presidente da República em uma praça pública em Caracas. E esse processo levou a esse ponto de descrédito, de decomposição da Assembleia Nacional como um poder democrático na Venezuela. Já tinha problema no período desde 2015, porque em 2015 eles sempre tentaram desestabilizar a Venezuela. Mas a última jogada com o senhor Juan Guaidó, eleito presidente da Assembleia Nacional por um acordo entre as forças opositoras, que o governo venezuelano, o executivo, os outros poderes não tem por que questionar, é um problema. Mesmo que seja em desacato, foi uma decisão da Assembleia Nacional. O problema foi quando esse senhor decidiu se declarar presidente em uma praça pública, sem nenhum voto, sem nenhum poder, sem nenhum amparo constitucional para isso. E foi a etapa, a partir disso, que já tinha golpe, violência, as sanções apoiadas pela oposição, mas foi esse período último onde a oposição venezuelana jogou de vez a legitimidade da Assembleia Nacional. Mas como tinha eleições, está marcada na Constituição, o governo venezuelano, os poderes públicos da Venezuela organizaram as eleições, tentaram negociar com a oposição venezuelana para mudar, fazer as mudanças que estavam sendo negociadas desde 2018, na verdade, mas essa oposição não queria, na verdade, negociar, eles queriam tirar o governo de Maduro. Então, um setor da oposição continuou negociando com o governo venezuelano e lograram um consenso para eleger um novo Conselho Nacional Eleitoral, uma das reivindicações da oposição, e estabelecer condições para uma ampla participação eleitoral na Assembleia Nacional nas eleições de dezembro. O governo venezuelano avançou nisso, abriu a possibilidade de que os partidos todos, incluso aqueles que tinham envolvimento em operações de desestabilização e golpe, o partido de Guaidó, o partido de Capriles e outros partidos, para participar nas eleições, eles liberaram essa possibilidade. Só que a realidade é que estavam tão desacreditados que eles sabiam que não tinham condições de ganhar as eleições. E a oposição venezuelana só reconhece o resultado eleitoral quando ela ganha. Ela é muito democrática. Então, ela reconhece o resultado eleitoral quando ganha. Quando perde, não. Então, assim nós temos outras eleições de governadores, de prefeitos, que têm opositores governando, e essas sim foram reconhecidas. Eles não reconheciam quando ganhava o chavismo. Mas foi o mesmo organismo eleitoral que organizou as eleições. Todas as eleições. O mesmo sistema de votação, cada vez melhorado. Foi o mesmo sistema utilizado em 2015. Foi melhorado com condições mais seguras de votação, mais possibilidades de controle, de auditoria antes, durante e posterior. Todo isso foi aprimorado.
Mas a oposição minoritária no sentido de que não representa, a oposição toda é minoritária, mas esse setor ainda mais minoritário golpista, simplesmente não participou. E não participou porque a orientação do imperialismo com essa oposição é que eles não vão a participar em nada que permita a estabilização política na Venezuela. Então, a oposição não é democrática e, portanto, ela, seu interesse fundamental é derrubar o governo Maduro. E eles achavam que se não participando das eleições, as eleições não iam ter legitimidade, e esse é seu discurso internacional, mas essas eleições foram certificadas pelos poderes públicos venezuelanos, Conselho Nacional Eleitoral, o judiciário venezuelano, o poder judiciário, o poder moral republicano, que tem a ver com os outros poderes, e a própria oposição que participou, reconheceram a legitimidade, legalidade e validez das eleições. E o que é mais importante, o povo venezuelano que participou do processo deu validade dele. Então, a soberania da democracia reside no povo e o povo venezuelano soberanamente participou das eleições, mesmo com uma baixa participação na comparação com outros processos eleitorais, mas essa baixa participação não deslegitima nem deixa de ter validade, porque tem um monte de eleições no mundo com baixa participação, com problemas de legalidade muito sérios, e podemos mencionar vários aqui, presidente incluso eleito com um quórum menor de votantes que nas eleições venezuelanas. Na Venezuela, o padrão eleitoral para essa eleição era de 20 milhões e pouco de votantes. Finalmente participaram 6 milhões e alguma coisa. É decir, um 30% aproximadamente de votantes nessa eleição. O presidente Piñera do Chile foi eleito com 25% de voto. O presidente Duque da Colômbia foi eleito mais ou menos 27, não chegou a 30% da eleição. E ninguém questiona a legitimidade dessas eleições. Aliás, o mesmo dia que a Venezuela elegeu essa Assembleia Nacional, dia 6 de dezembro de 2020, foram feitas as eleições parlamentares na Ucrânia, um país da União Europeia. E as eleições ucranianas foram menos votantes que na Venezuela. E as eleições na Ucrânia foram reconhecidas pela União Europeia, mas não reconheceram eleições da Venezuela. Então, estamos num ponto, companheiras e companheiros, que qualquer coisa que seja feita na Venezuela vai ter controvérsia internacional, especialmente de aqueles poderes liderados pelos Estados Unidos, poderes fáticos do mundo, econômicos, militares e tudo que vem junto, comércio, diplomacia, porque eles não vão reconhecer nada que não seja um resultado que permita o controle do país por parte das forças imperialistas, por conta dos poderes econômicos do mundo, e, portanto, eles não vão reconhecer eleições na Venezuela. Essa é a realidade nesse momento. Mas o povo venezuelano que participou, e aliás é que não participou, incluso o povo opositor, como diriam vocês lá no Brasil, está nem aí com essa história. Porque, na verdade, já se acostumou a lutar contra esos poderes imperiais. O povo venezuelano já derrotou, não só pela participação nesse dia, sem transporte público, com problemas no meio de uma pandemia, com problemas seríssimos de suministro de monte de serviços. Esse povo, mesmo assim, ameaçado, aliás, por agressões terroristas vindas da Colômbia, que o governo venezuelano anunciou, mesmo assim, foi e votou. Não foram
10, 15 milhões. Não, foram 6 milhões de venezuelanos y venezolanas heroicamente chavistas y opositores que fueron lá y votaron. Y ese voto vale tanto como cualquier voto de un estadounidense, europeo, brasileiro, colombiano, y ninguém tem o direito de desconhecer a soberania do povo venezolano nesse exercício democrático. Então, essa é a realidade nesse momento. O que vai acontecer? Dia 5 de janeiro, essa oposição, que esses parlamentares, que aliás, o grande polo patriótico teve um resultado eleitoral que controla praticamente o 70% da Assembleia, um pouco mais da Assembleia Nacional. A oposição está representada, a oposição democrática, digamos, que votou, e outros grupos menores. Incluso teve uma, como vocês sabem, aí nos companheiros camaradas do PCO, teve um racha na base do chavismo, o setor também com muita legitimidade, com muito reconhecimento, muita militância, o Partido Comunista da Venezuela e outras forças menores dentro do grande polo patriótico saíram da formação do grande polo e se impulsaram sua própria chapa, digamos, a Alternativa Popular Revolucionária. O resultado não foi bom para eles. Aliás, tem um monte de críticas de como foram tratados eles pelo governo. Mas esses outros são outros 500. Outros 500, é. São outros 500. Mas teve participação de vários partidos, grupos de partidos, uma quantidade enorme de partidos. Só que essa oposição, não estou falando do PCB e da Alternativa Revolucionária, não, que isso são do bloco nosso, antiimperialista, defendem a causa do povo venezuelano. Estou falando do outro bloco opositor, não é reconhecido pela comunidade internacional. Por quê? Porque esse bloco opositor, o mérito desse bloco, foi que votou para acabar com a guerra contra a Venezuela. Esse bloco opositor, mesmo com críticas contra o governo, mesmo com uma agenda totalmente contrária a Nicolás Maduro, reconhece que a única forma de resolver o problema da Venezuela é por la via democrática e pacífica. E esse setor opositor se opõe às sanções, ao boicote e à agressão terrorista imperialista contra a Venezuela. E esse é o grande problema de Guaidó e deles, de Bolsonaro, de Duque, de Trump, de todos eles, que eles apoiam só aquela oposição bem de pátria, apátrida, na verdade, pró-imperialista e traiçoeira da Venezuela. Eles não concordam com uma oposição que seja democrática de verdade. Então, o problema vai ter, de aqui para frente, uma Assembleia Nacional funcionando plenamente, que vai ter um compromisso de sua principal prioridade, segundo as declarações da maioria dos parlamentares, é contribuir na estabilização da Venezuela, sobretudo superar a situação econômica, recompor o diálogo entre as diferentes forças e tomara acalmar a situação interna e dar um respiro para esse povo sofrido, heroico. De novo falo isso, porque o povo que está sendo heroico não é o governo venezuelano, não é Maduro, é o povo que está sofrendo as agressões imperialistas e tem mantido uma atitude digna em todo esse período. Então, esse é o quadro como resultado das eleições do passado 7 de dezembro. Certo. Então, eu acabei, você estava falando, né? Eu dei uma procurada aqui. Foram mais de 100 partidos que se inscreveram para candidatos nessas eleições, né? Não sei se... Foram 20 e tantos mil candidatos. Então de diferentes expressões. Aqui no Brasil você não tem 100 partidos, é um negócio muito menos democrático. Aqui no Brasil a direita fala muito aí das eleições na Venezuela, que não são legítimas, não sei o quê, mas aqui no Brasil a gente teve eleições antes dessas municipais, né, em que o candidato principal foi para a cadeia, sem nenhuma prova de nenhum crime, um processo totalmente fraudulento, né? Então é muito curioso isso daí, que se condene as eleições da Venezuela e aqui se a gente comparar a ditadura venezuelana, dita assim,
com as democracias vizinhas. Você não tem. É uma. Volto a utilizar, porque é hipocrisia total. Sim, é um Eleições do negócio. Brasil com o principal candidato preso. É. Até hoje, Lula continua preso. Porque Não, só Lula. liberar Lula é uma derrota clara deles. Na Colômbia, assassinato de mais de 200, mais de 300 líderes, lideranças sociais nesse ano, no meio da pandemia, lideranças sociais e políticas assassinadas na democracia colombiana. Piñera, demócrata, que governa com a constituição de Pinochet, que ele e sua família ajudaram a fazer, que aliás o Guedes, ministro da Economia brasileira, é um dileto herdeiro dessa história Sim. pinochetista, autoritária, ditatorial. E esses caras têm sem vergonha de falar da democracia e da ditadura na Venezuela. Não. Pois é. Então, eu acho que é bom vocês aí reprisar as declarações do chanceler venezuelano na resposta o senhor Araújo, que é a vergonha da diplomacia brasileira. A última declaração de Arreaza, falando, toma um chá de moringa e vamos falar sobre democracia. Vocês que defendem ditadores, vocês que defendem tortura, vocês que criminalizam a população LGTBI, vocês que assassinam indígenas, você não tem como aguentar um debate sério sobre democracia com Venezuela na comparação desses outros governos. Só que governa os interesses dos poderosos. Então, os poderosos determinam que a Venezuela é uma ditadura e a Arábia Saudita é um regime democrático. Israel, que continua a massacrar o povo palestino, continua fazendo genocídio, é democrata. Marrocos, o reino de Marrocos, agora reconhecido pelo Trump, um ato desesperado final, que é dono do território saharaui, da República Saharaui, violando todas as leis internacionais. Mas esses são os caras que vão certificar a Venezuela. E não falo de Bolsonaro porque não preciso, não. Sim. Pois é. Então, nesse sentido, é uma coisa absurda mesmo. Se colocar essas críticas, né? A abstenção eleitoral, que foi grande, é natural. Eu concordo que a situação econômica influencia nisso, a pandemia também influencia, né? Nessa situação. Aqui a gente teve eleições municipais e a abstenção também foi muito grande. Aqui em São Paulo, né, de onde eu falo, houve muito mais abstenção do que votos no candidato que venceu. O candidato que venceu as eleições teve menos votos do que a abstenção. Então é natural. É E uma, você sabe que a Venezuela é facultativo o voto, não é obrigatório como tem então, e aqui é no Brasil. obrigatório, exatamente. Então é uma coisa Então, natural que seja assim. e tem uma coisa, Francisco, importante desse panorama tudo, desse absurdo momento que estamos vivendo no meio de uma pandemia, que é que a pandemia tem servido para instalar um discurso e uma prática, uma forma de fazer política que nega a política, mas usa a política para impor seu próprio relato, e esse relato é comprado internacionalmente. Guaidó não é mais que um invento, uma invenção, um fake, ele próprio, mas que foi construído, formado, aliás, nos métodos da CIA, e ele, esse sujeito que não representa, agora sim não representa nada, porque antes era um parlamentar mediocre de um Estado com baixíssima população e com baixa votação, ele, agora é nada, mas ele ainda continua a ser a figura que avala essa política de agressão contra a nação. Essa é uma total negação da política e do que deveria ser um sistema internacional de relacionamento, de relações respeitosas das leis, incluso as leis
que o Conselho, que as Nações Unidas têm para dominar, para governar o mundo. Então, a realidade é isso, que estamos ante uma verdade que é construída de falsidade, de mentira, assim mesmo, e o povo está consumindo isso. Pois O é, povo brasileiro, o povo dos Estados Unidos, da Europa e tal. povo mundial, né, no fim das contas. Bom, Ivan, a gente vai chegando mais ou menos no fim. Eu queria fazer uma última pergunta para esclarecer o pessoal, né? Porque houve aí uma consulta alternativa do Guaidó, né? O partido dele, os aliados dele foram esmagados aí pelas eleições legítimas venezuelanas, né? E ele fez uma tal consulta alternativa na Venezuela. Eu queria que vocês explicassem do que se trata isso daí, o que foi, né? Para o pessoal entender. Bom, esse é o último exemplo, que foi esse final de semana, Sim. da ridiculização da política, da, da, da perda de seriedade dos instrumentos políticos e da democracia. O senhor Guaidó, apoiado pela oposição golpista e pelo imperialismo e as agências de notícia, ele inventou uma consulta que não existe em nenhuma parte das leis da Venezuela. Não existe isso. Primeiro, não tem nenhum, assim como sua presidência não tem nenhum vazamento na Constituição, a dita consulta feita esses dias não tem nenhum amparo constitucional. Nenhum. Não existe isso. Segundo, não existindo amparo constitucional, não tem nenhuma validez, não aplica em nenhuma parte. E, mesmo assim, essa dita consulta foi feita fraudando a própria legalidade e validez dessa consulta. Essa consulta, Francisco, acho que não devemos perder tempo nisso, mas foi feita pela internet, a través de plataformas como Telegram, ou plataformas essas que existem, Google e tal, as pessoas usando um número de cédula de identidade, documento de identidade que é válido para votar, e uma foto, podiam aceder à plataforma e votar. O problema é que não tem uma base de dados que respalde a forma em que as pessoas votaram, não tem uma base de eleitores contra a qual essa consulta seja feita. Ou seja, votaram ou participaram da consulta supostamente milhões de pessoas, mas ninguém sabe onde está esse registro. Foi feito de maneira presencial e virtual. Se as pessoas podiam estar na praça em Caracas votando, fazendo uma coisa em uma urna eleitoral, mas também podiam votar eletronicamente. Ou seja, as pessoas podiam ir e depois fazer votação eletrônica. Mas o pior ainda, e isso foi desmascarado, né? Porque é uma piada isso, de maneira muito inteligente a própria criatividade do povo venezuelano. Então, como era uma consulta sem controle nenhum, o povo venezuelano utilizou vários instrumentos de fake, falsos, para provar a pouca seriedade, a ridiculez dessa consulta. Por exemplo, são dois exemplos. Teve pessoas que votaram, ou três, votaram com pessoas de cédulas de pessoas mortas, números de cédula de identidade de pessoas mortas, que ingressaram à plataforma, botaram uma foto de qualquer minha, sua, e votaram. E isso foi feito de maneira proposital para mostrar um segundo exemplo de miles. Foram usados números de cédula com nome de pessoa, mas com fotos de personagens, de
desenho animado, por exemplo, o Papá dos Smurfs, Sim. como chamam você? É Papá Pitufo, Papa decimos. Smurf aqui. Papá Smurf. Bom, É, tem um caso de alguém que botou o nome de fulano de tal, número tal, e botou a foto de Papá Smurf. Ele botou. E o caso mais engraçado, se quer, mas é uma coisa terrível. Alguém botou com a cédula de identidade o nome e a foto do presidente Hugo Chávez Frías. E que botou, é, votou lá, né? É um negócio, botou. é um, Então, é um negócio. E tem pessoas, primeiro da oposição, que está totalmente, seu cérebro está totalmente trastocado, né? Mas o problema não seria esse, porque tem bolsonaristas aí que acreditam na mamadeira de piroca e toda essa história, vocês conhecem. sim, sim. Mas tem pessoas da comunidade, da dita comunidade internacional que otorgam uma validez nessa absurdo, entende? Então, está falando que teve mais participação na consulta Guaidó que votante nas eleições parlamentares. O que é isso? É muito Então, absurdo. é uma coisa que o que demonstra, finalmente, e com isso quero concluir, né, porque tinha limite no tempo, de demonstrar que o senhor Juan Guaidó é um patético personagem que só serviu para que o imperialismo tomara conta da riqueza venezuelana e castigar ainda mais a seu povo. Guaidó não representa ninguém, não representava já, agora não representa mais ninguém, representa os interesses dos grupos econômicos que pretendem controlar a Venezuela e os interesses dele e de seu grupo, de seu gangue, que está se enriquecendo com milhões de dólares da cooperação mundial para a oposição, que é uma conta que está por aí para ele pagar em algum momento, dentro da Venezuela e fora dela, porque a sociedade americana, estadunidense, que botou grana nesse cara, em algum momento vai cobrar o que aconteceu com esses milhões de dólares da cooperação estadunidense para esse sujeito criminoso. E fecho com um último comentário, não feito por Nicolás Maduro, nem Diosdado Cabello, nem Daisy Rodrigues, nem nenhum deles. Semana passada, o senhor Capriles Radonsky, ninguém pode falar que já viste, Uhum. falou, chega, não dá mais, acabou, Guaidó acabou, parou, não tem mais como. Então, Capriles, que é um cara sério, da oposição venezuelana já decretou a morte de Guaidó, mas já há tempo. Só que é um cadáver insepulto, é um zumbi da política venezuelana. Então, esse zumbi da política definitivamente vai ser enterrado dia 5 de janeiro e o povo venezuelano, eu espero que possa, a partir desse momento, desse clima novo, reconstruir as relações internas e recuperar nosso país para a maioria do povo que merece, tem direito de viver em paz, em condições dignas, respeitando o povo do mundo e fazendo contribuições que não têm sido possíveis por conta da agressão imperialista. Muito obrigado, companheiros e camaradas da causa operária, vocês que são militantes de nossa luta na Venezuela, e esperamos nos encontrar o ano que vem em um cenário diferente. Com certeza, Ivan. Eu que agradeço a presença novamente aqui no nosso programa. Como sempre, é muito esclarecedora, muita informação importante aí. Tem um pessoal, bastante gente aqui nos comentários elogiando, desejando boa noite. Né? Peraí, deixa eu abrir aqui que deu problema. Dar uma boa noite aqui para o companheiro Cauê Trasmonte. Fez umas perguntas aqui, infelizmente estamos chegando ao fim, não vai dar para responder tudo, mas eu te dou um alô depois, Cauê. Companheira Maria Ângela Abduch, muito boa noite. Companheiro ao vivo, companheiro sou eu, Sérgio Rodrigues, Edson Ferreira, boa noite para todos. Queria agradecer a presença do Ivan. Vocês vão ficar agora com o programa Resumo do Dia, apresentado pelo companheiro Antônio Carlos, e o Causa Operária TV Entrevista vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas. A gente se vê na próxima, então. Boa noite, muito obrigado e até. Tchau, tchau.